Hoje vamos falar sobre um assunto que geralmente deixa muitas dúvidas por parte dos empregadores e dos trabalhadores. Estamos falando do direito trabalhista. Nós convidamos o advogado trabalhista Eduardo Valderramas Filho. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, aos telespectadores da TV Pai Eterno. Um prazer estar aqui, estou à disposição. Queria que você começasse explicando para a gente. As leis trabalhistas, os direitos trabalhistas, eles preveem aí obrigações, deveres e benefícios ali, uma segurança, tanto para o trabalhador quanto para o empregado, é isso mesmo? Sim. Na verdade, o conjunto de leis trabalhistas e de normas trabalhistas, ele impõe obrigações para as duas partes. Então, quando alguém anuia fazer um contrato de trabalho ou uma prestação de serviços, uma parte se compromete a pagar o salário, a cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança do trabalho, e a outra parte se compromete a trabalhar. Então, tem um conjunto normativo que ambas as partes estão sujeitos e submetidos e devem obedecer. Oi, Eduardo, bom dia. O direito trabalhista ele é tão complexo, vamos dizer assim, que ele precisa, inclusive, de uma área específica para ele, né? Temos aí os tribunais, do trabalho separados de outras áreas, né? São realmente leis complexas aí que realmente exigem muito trabalho aí por parte de todos os profissionais envolvidos, vocês, advogados, juízes, enfim. É uma área especializada, né? Na verdade, o direito do trabalho atua somente nessa relação entre empregado e empregador e também direitos difusos, coletivos, mas totalmente ligados à prestação de serviço de um trabalhador em favor de um contratante. Mas, na verdade, não é tão complexo, não, até porque a população em geral, as pessoas sabem bem os seus direitos, já que estão habituados com isso há muitos anos, né? Então, a única questão que realmente é especialista, é especializada, é específica, é que o juízo do trabalho é um juízo especializado e ele não se confunde com o juízo comum, nem com o juízo federal, que atuam em outras competências, né? Na verdade, o seu trabalho é especializado. Tá certo. São muitas as dúvidas, que giram em torno da área trabalhista, dos direitos trabalhistas. Por exemplo, empregados afastados por auxílio-doença ali, eles podem ser demitidos no retorno ao trabalho? Olha, a resposta parece um clichê comum de advogado, mas depende. Depende do tipo do afastamento. O afastamento previdenciário, ele tem duas formas de ocorrer. Existe o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. Quando falamos de auxílio-doença comum, ele inclusive tem um código específico junto ao INSS, número 31, ele é um auxílio-doença de pessoas que estão adoentadas, de qualquer natureza, ou estão com algum acidente que não tem natureza trabalhista ou empregatícia, e eles recebem o auxílio-doença, o contrato de trabalho fica suspenso. Quando essa pessoa está reabilitada, ela é encaminhada ao retorno à sua empresa. O retorno nem sempre precisa ocorrer na mesma função. Essa reabilitação pode haver uma sequela, algum impedimento de determinada atuação e ele tem que ser reabilitado em outra função. A empresa tem que arrumar uma forma de recebê-lo em outra função para que continue o contrato de trabalho ativo. Quando estamos falando de auxílio-doença comum, este empregado pode ser demitido quando retorna ao trabalho. A única coisa que existe quanto à demissão desse empregado, primeiro tem que se respeitar o período de aviso prévio, que vai ser trabalhado ou então indenizado, e também tem que se respeitar uma questão de se essa demissão não está sendo feita de forma perseguidora, constrangedora. Por exemplo, um empregado que está afastado com câncer, demanda um tratamento de longo prazo, a empresa não vai poder contar com ele constantemente, e aí a empresa, para se livrar do ônus de ter esse empregado com muitos atestados, muitos tratamentos, ela demite esse empregado. Essa demissão pode ser considerada nula na Justiça do Trabalho e também pode ser deferida uma indenização em favor do trabalhador, tanto dos salários do período que ele esteve demitido, quanto uma indenização por dano moral. Agora, quando falamos de auxílio-doença acidentário, quando decorre de um acidente de trabalho ou de trajeto trabalho-casa, casa-trabalho, esse empregado que esteve afastado, quando retornar, ele tem garantido a si uma estabilidade de 12 meses no retorno.
Então, ele não pode ser demitido de forma alguma sem o pagamento dessa estabilidade. E da mesma forma como aquela demissão constrangedora, se aqui ocorrer, também caberia uma reclamação trabalhista, no sentido de se ver indenizado caso alguma conduta do empregador não respeite o direito individual, a intimidade, a pessoa, algum tipo de discriminação que possa ter havido com esse empregado. Então, de uma forma geral, depende a demissão, mas se for auxílio-doença comum, pode sim demitir. Certo, super esclarecido. Eduardo, e o empregador, ele é obrigado a fornecer adiantamento salarial em alguma situação ou sempre que o empregado pedir? Olha, na verdade, de uma forma geral, inclusive depois da reforma trabalhista que ocorreu em 2017, o direito do trabalho tem sido muito voltado a um direito consensual, um direito de acordo. Então, as questões cotidianas do direito do trabalho, da relação de trabalho, elas são tratadas entre as partes de uma forma amistosa. Olha, eu preciso disso, você pode me ajudar naquilo, e o trabalhador e o empregador acabam fazendo pequenos ajustes. Essa questão do adiantamento salarial, ela não tem previsão na CLT, ela não é uma norma. Pode ocorrer em algumas situações de ser derivado de norma coletiva, de acordos coletivos ou de convenções coletivas. E aí, se assim for, ela é obrigatória. Mas, de uma forma geral, não. Ela é uma questão negocial, é uma questão a ser negociada entre as partes. Não tem uma obrigatoriedade do empregador fornecer o adiantamento, não. Tá certo. E o empregador, ele é obrigado a abonar faltas justificadas com atestado de acompanhamento médico? Olha, o empregador que recebe um atestado do seu empregado que foi consultar a si mesmo, então ele foi fazer uma consulta, estou com suspeita de Covid, alguma outra doença, e chega o atestado dizendo que ele está impedido daquele dia de trabalho ou mais dias de trabalho, ele é obrigado a abonar as faltas sim, ele não pode descontar isso no contra-cheque no final do mês. Entretanto, a gente sabe que na prática acontece muito de ser recusado esse tipo de atestado. Então, a dica que a gente dá para o trabalhador é que ele guarde sempre uma cópia desse atestado e se a empresa não respeitou o desconto desse atestado, se foi feito ilegalmente o desconto desse atestado desse dia de trabalho que não trabalhou, que ele se socorra, seja ao final do contrato de trabalho através de uma reclamação trabalhista, ou seja, durante o contrato de trabalho, através de sindicatos, através da Delegacia Regional do Trabalho, que hoje em dia se chama Superintendência Regional do Trabalho, ele pode fazer uma reclamação, o Ministério Público do Trabalho também age nessas questões, mas mais voltadas ao cunho coletivo e não individual. Então, se a empresa descumprir essa obrigação de abonar a falta justificada com atestado, ela pode ser autuada e pode ser condenada a pagar uma multa e restituir esse direito do empregado. Mas existem ainda outras situações de faltas, também cobertas com atestados, como, por exemplo, de acompanhamento de filhos. Então, a CLT prevê que isso acontece, mas tem uma limitação de 2 dias aí no máximo para que possa acompanhar um filho ao médico. Então, os empregados têm que ficar bem atentos de como é que isso vai ser justificado, e a dica principal e valiosa é sempre guardar uma cópia do atestado. Se houver algum problema mais à frente, pode ser discutido na esfera cabível. Certo, Eduardo. Agora, empregados que possuem estabilidade, eles podem pedir demissão normalmente? Olha, como eu tinha dito nas perguntas anteriores, a gente está num momento do direito do trabalho de consensualidade. Então, se a parte não deseja mais permanecer no contrato de trabalho, no caso o empregado, ele pode sim pedir demissão e, ao fazer isso, ele abre mão dessa estabilidade. Então, assim, é uma questão voluntária do empregado. O empregado, eu não desejo mais trabalhar nessa empresa e assumo o ônus disso tudo. A única preocupação que esse empregado tem que ter é que ele vai ter que pagar, em tese, trabalhando ou descontando na sua rescisão, o aviso prévio ao empregador, à empresa. Porque, seja para uma parte ou seja para outra, rescindir o seu contrato de trabalho, ele tem que respeitar o período de aviso prévio, que é bilateral. Tá certo. E as faltas do empregado, elas alteram o cálculo do 13º salário e na rescisão também? E altera esse cálculo, mesmo nos casos das faltas justificadas com o atestado? Como que funciona? Não. A questão das faltas não tem nenhuma interferência no 13º salário, seja ele proporcional, seja ele integral. As faltas podem incidir e gerar algum prejuízo, vamos falar assim, ao empregado,
na questão das férias. Então, a CLT, no seu artigo 130, ela aponta que um certo número de faltas ao mês, ele reduz o período de férias proporcionais, ou de férias a serem gozadas, o direito aquisitivo de férias. Então, assim, por exemplo, até 5 faltas justificadas, ele teria 30 dias corridos. De 6 injustificadas, de 6 a 14 faltas, ele teria 24 dias de férias, e assim sucessivamente, até se reduzir a 12 dias de férias. Então, as faltas podem sim trazer um prejuízo ao trabalhador. Tem outras sanções que as faltas podem também acarretar, como, por exemplo, uma demissão por justa causa, porque uma pessoa que falta constantemente, ela está sendo desidiosa na sua obrigação, e ela pode ser demitida por justa causa, através de uma sequência de punições, uma advertência, uma suspensão, até chegar na sua demissão por justa causa. E também pode ocasionar, uma pessoa que, por exemplo, falta 30 dias seguidos ao trabalho, pode ocasionar uma demissão por justa causa por abandono de emprego. Então, o trabalhador que tem o costume de faltar ao trabalho sem justificativa, ele tem que ficar atento, porque ele pode sim ser demitido e pode ter prejuízo de sua rescisão. Com relação às faltas justificadas, como nós falamos na pergunta anterior, elas não podem interferir em nada, elas são como se fosse um dia trabalhado, elas estão abonadas, elas estão isentadas de qualquer sanção. Certo. Eduardo, e qual o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? Esse prazo, ele existe? Deve ser cumprido? Existe sim. Na CLT prevê que o pagamento do salário tem que ser até o 5º dia útil do mês subsequente, do mês vencido. Então, se o empregador estiver em atraso, o que ocorre normalmente é que a intervenção do poder público sobre este empregador. Então, assim, quem é que tem competência para agir nesse caso é o Ministério Público do Trabalho, é a questão da Delegacia Regional do Trabalho através dos auditores fiscais, e aí certamente vão punir, vão multar esse empregador, mas a gente também tem que ter um pouco de bom senso nesse momento de, principalmente, pandemia. As empresas estão com muitas dificuldades financeiras, e a tolerância e a compreensão por alguns dias, eu acho que é o mais salutar, é bom senso nas relações. Entretanto, a gente não pode ter constantemente esse tipo de atraso, não pode, por exemplo, acumular 1, 2, 3 meses. No caso de acúmulo, pode-se tentar uma rescisão indireta do contrato de trabalho na Justiça do Trabalho. É claro que isso tem que ser uma forma bem fundamentada e bem constante, que está causando prejuízo ao empregado. Tá certo. O senhor já mencionou algumas vezes a questão do aviso prévio, né? E qual o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo o aviso prévio praticar irregularidades no trabalho? Olha, o período do aviso prévio, ele é um período do contrato ativo. O contrato ainda não terminou. Então, o empregado está sujeito a todas as normas vigentes e legais enquanto o aviso prévio não estiver encerrado. Então, se, por exemplo, o empregado cometeu alguma falta grave nesse período que está cumprindo de aviso prévio, trabalhado, ele pode ser demitido por justa causa. Então, pode-se interromper esse contrato de trabalho através de uma justa causa. Então, normalmente, ocorrem aqueles atos de insubordinação, de indisciplina, ou, por exemplo, uma questão de ofensas, ou até, às vezes, chegam a vias de fato, entre empregado e empregador que está sendo demitido. Tudo que sair daquilo que é permitido das boas relações entre as partes pode ser punido com justa causa. Mas a justa causa cabe ao empregador comprovar que ocorreu uma falta grave o suficiente para que esse contrato seja rescindido por justa causa. Ele não pode fazer algo aleatório, sob pena de um empregado que se sentir prejudicado e ir até a Justiça do Trabalho e reclamar que esse contrato que essa rescisão seja revertida para uma demissão sem justa causa e cobrar todos os direitos trabalhistas da rescisão que foram prejudicados. Certo. Eduardo, explica para a gente um pouquinho sobre convenção coletiva. É algo aí que é específico de cada empresa? A Justiça do Trabalho, ela influencia diretamente nessa convenção? Explica para a gente, por favor. Tá, vamos lá. Normas coletivas, de uma forma geral, elas têm a mesma força de uma lei. Então, quando elas estão vigentes e quando cumpriram os requisitos legais, elas têm o mesmo fundamento, a mesma força de uma lei. Então, as normas coletivas, elas normalmente podem ser feitas principalmente de duas formas. A primeira é um acordo coletivo. O que é um acordo coletivo? Uma determinada empresa procura o sindicato dos empregados e, entre eles firmam algumas regras específicas para aqueles empregados daquela empresa. Só tem validade para aquele empregador, para aquela empresa, para aqueles empregados daquela empresa e não de uma forma geral. Então, por exemplo, pegamos uma empresa qualquer, um Coca-Cola, ela vai lá com o sindicato dos trabalhadores das indústrias de refrigerantes
e faz um acordo coletivo onde prevê, olha, eu posso fracionar as férias em 15 dias, eu posso conceder um intervalo fracionado em 2 etapas, eu posso... E aí aquilo que está acordado entre a empresa e o sindicato daqueles empregados específicos tem validade de lei. Esse é o acordo coletivo. Outra situação possível é a convenção coletiva. A convenção coletiva tem uma pequena diferença do acordo, que é sindicato versus sindicato. Então, é o sindicato patronal, o sindicato das empresas, daquela especificidade de atuação empresarial, por exemplo, o sindicato da construção civil, e aí, da outra parte, o sindicato dos empregados da construção civil. Então, um sindicato defendendo os interesses patronais e outro sindicato defendendo o interesse dos empregados. E aí, eles sentam à mesa e firmam condições, por exemplo, de reajuste, por exemplo, de estabilidade, acontece muito, por exemplo, de férias coletivas, uma série de coisas nesse sentido. E quando firmam um documento, uma convenção coletiva, essa convenção coletiva também vigora com efeito de lei entre as partes. Então, por exemplo, na construção civil tem uma previsão que o contratante é obrigado a fornecer o café da manhã aos empregados, que quase nenhuma empresa ou quase nenhum contrato de trabalho tem essa obrigatoriedade. Especificamente aqui em Goiânia, na construção civil, os trabalhadores da construção civil têm que receber do empregador um café da manhã para começar a sua jornada de trabalho. Isso foi definido por norma coletiva e não na CLT. Entendi. A CLT prevê quantas horas de descanso deve existir aí entre uma jornada de trabalho e outra? Sim, a CLT prevê que entre uma jornada e outra, nós temos que ter no mínimo 11 horas de intervalo, está previsto no artigo 66 da CLT, mas tem outros intervalos aí que estão previstos na legislação trabalhista, a partir do artigo 58 da CLT. De uma forma geral, o contrato normal de trabalho, ele tem uma jornada diária de 8 horas, isso não conta os intervalos estão fora dessa contagem, e de semanal de 44 horas. Essa é a jornada ordinária, vamos dizer, que todo mundo, de uma forma geral, está sujeito. Tem algumas outras jornadas que são mais específicas, e uma delas está prevista também na CLT, que é a jornada de 6 horas diárias e 36 horas semanais. Tem ainda jornadas, por exemplo, de 7 horas e 12 diárias, vezes 5 dias na semana. Tem ainda a previsão, por exemplo, de jornadas 12 por 36, muito utilizado, por exemplo, na área médica, enfermeiras, muito utilizado com vigilantes, com porteiros, coisa desse tipo. E tem algumas situações que os intervalos também variam de acordo com essa jornada. Uma jornada que vai até menos de 6 horas, ela tem 15 minutos de intervalo obrigatório. Acima de 6 horas, até 8, 30 minutos, e de 8 acima, 1 hora de intervalo. Então, assim, se esse intervalo não for cumprido, a empresa é obrigada a indenizar a diferença que não foi gozada de intervalo, mais um adicional de 50%, da mesma forma ocorre com as horas extras. Certo, Eduardo, falando ainda sobre essa questão de horas trabalhadas, enfim, o empregado ele pode ter 2 empregos aí registrados na carteira, depende dessa carga horária dele para conciliar aí, tem algum limite, ou seja, ele pode ter 2 empregos aí trabalhando 8 horas por dia em cada um, por exemplo, registrado na carteira? Olha, ele pode sim. O que eu entendo que é perigoso, que eu não faria, não aconselharia alguém que me consultasse, é que esses 2 empregos fossem com o mesmo empregador. Porque com esse mesmo empregador, eu entendo que estaria estourando a carga horária de 8 horas. Por exemplo, se ele trabalha 8 horas, tem uma situação muito comum nesse sentido, que são os professores e coordenadores pedagógicos. Então, por exemplo, um professor que tem uma jornada diferente, não é uma carga horária de 8 horas, tem um contrato como professor e na mesma instituição ele presta serviço como coordenador pedagógico. Tem empresas, tem faculdades, escolas que fazem 2 contratos de trabalho nesse sentido. Então, eles vão lá e fazem um contrato de trabalho como professor, que são por horas, e outro contrato de trabalho como coordenador pedagógico. Eu entendo que se o limite de horas estiver estourado para o mesmo empregador, ele está sujeito a horas extras, inclusive a sanções, porque você está ferindo o direito ao descanso do trabalhador. E isso pode ser prejudicial, inclusive, à saúde e à segurança do trabalhador. Mas, para empregadores diferentes, eu entendo que não tem nenhum tipo de vedação legal e nenhum risco para o contratante. O que existe é um risco à saúde do empregado. Se ele vai trabalhar 16 horas por dia, vai sobrar muito pouca hora de descanso para ele e ele pode ter comprometido a sua saúde e até a segurança do trabalho, mas isso sem ônus ao empregador, né? Porque o empregador não tem nada a ver com isso, é uma escolha do empregado que precisa trabalhar em 2 empregos.
Se um empregado que deseja, então, essa carga horária aí, que a gente sabe que excede os nossos limites, né, o limite do nosso corpo, e esse empregado tiver algum problema de saúde, a empresa, ela consegue se resguardar de alguma maneira pelo fato dele ter 2 empregos ali, trabalhar 16 horas por dia por opção própria? Olha, eu penso que a empresa pode se resguardar sim. A empresa tem que entrevistar o seu empregado e ver de que forma que ele está tendo a sua vida também fora da vida profissional, de uma forma respeitosa. Saber, por exemplo, se ele está com uma jornada extenuante, por exemplo, vamos pensar num motorista que trabalha numa jornada de 8 horas normal e pega um outro emprego de 8 horas, também como motorista. Imagina o cansaço que ele pode sofrer um acidente e pode ocorrer até matar pessoas ou morrer nesse acidente, sendo que tinha que ter tido um período de descanso para que ele estivesse apto à jornada do dia seguinte. Então, assim, nesse caso, eu entendo que a segunda contratante, ao saber que aquele empregado estava registrado e estava trabalhando 8 horas para um outro contratante, vai acabar não contratando ele, porque ele pode estar colocando a vida em risco. Agora, quando falamos de outras atividades que não têm um risco à saúde, ó, dando, por exemplo, empregados de call center, o dano que ele pode causar é assim mesmo, desse cansaço e tudo mais, eu entendo que o empregador não correria tanto risco nisso. Agora, em qualquer atividade laboral, o empregador tem o dever de fazer um exame admissional, um exame médico admissional, ver as condições de saúde do trabalhador e, às vezes, durante o contrato de trabalho, um exame de saúde ocupacional periódico para saber a evolução da saúde do trabalhador. E quando ele enxerga que tem algum risco à saúde do trabalhador e que isso pode ser derivado do trabalho, ele tem que agir para evitar isso, senão ele pode responder por uma doença ocupacional ou por um acidente de trabalho, caso ele não tenha tido o cuidado e a vigilância obrigatória no sentido de proteger a saúde do trabalhador. Certo. Eduardo, só para a gente finalizar, como é que ficam aqueles contratos aí agora com essa questão da pandemia, né? Redução de jornada e redução de salário também. Quando é que isso vai mudar? Só quando tiver realmente outra legislação em relação a isso ou não? A empresa ela pode pedir o retorno do trabalhador e, ao mesmo tempo, tem que voltar à jornada normal e também, consequentemente, o salário? Sim, sim. A questão da suspensão e da redução dos contratos de trabalho, ela primeiro foi instituída através de medida provisória e depois foi convertida em lei. E durante a pandemia e o período que a gente vai estar sob essa situação de calamidade ou de emergência, ela vai ter validade, ela vai ter obrigatoriedade. Entretanto, para que isso se torne efetivo, tem que haver um acordo entre empregado e empregador. Então, assim, se a pessoa não concordar com a redução salarial, não concordar com a suspensão do contrato de trabalho, ela não é obrigada a fazer. Desculpe. Então, o que acontece? Se o empregado, em algum momento, falar eu não quero ter meu horário reduzido, eu não quero ter meu contrato suspenso, ele não vai ser obrigado a fazer isso. Entretanto, a medida provisória e a lei são para proteger o emprego. Para quê? Para que esse empregador não demita o empregado. E se ele se recusar, não há nenhum impedimento dele ser demitido. Agora, no retorno, eu acho e penso que é interesse de todos que se retorne à vida normal. O empregador, um restaurante que esteve fechado por muito tempo e convoca o seu empregado para trabalhar novamente, ele está contando com aquele serviço presencial daquele empregado. Então, eu acho que entendo que o empregado não pode simplesmente se recusar. A lei fala em alguma coisa sobre transição, pode ter uns 15 dias aí de adaptação e transição do retorno à vida normal, mas o empregado tem a obrigação de voltar ao contrato de trabalho presencial, sob pena de, em algum momento, se couber uma justa causa, pode ser aplicado, mas, sem justa causa, esse contrato não pode ser rescindido e ele tem que ser respeitado uma estabilidade pelo mesmo período que o contrato esteve suspenso ou reduzido. Então, se teve uma redução de 3 meses, ele tem, posteriormente ao retorno, 3 meses de estabilidade. Se teve de 6 meses após o retorno e assim por diante. Tá certo, Eduardo, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente tinha, claro, assunto para falar muito ainda, né, sobre direitos trabalhistas, mas o nosso tempo é pouco, deixa para a próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, estou aqui à disposição, sempre que precisarem, podem contar comigo.